Boa tarde, então, para quem está nos assistindo, seja pela plataforma, pelo YouTube, pelo Instagram. Vocês já devem me conhecer, sou a Ana, estou sempre aqui nas nossas lives. E hoje estou com uma presença de um cara que está com a Voito desde os primórdios, Luciano Fuscaldi. Obrigado pelos primórdios, né? já é bastante tempo, né? 11 anos de uma boa parceria. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre Kaizen, né? Começando esse ciclo de mentoria, né? Sim. E a gente vai estar tratando desse ponto. Já pode seguir direto aqui? Vamos seguir. Então, gente, seguindo, né, como a gente veio falar aqui nesse ciclo de mentoria, né, a gente vai falar do Kaizen muito mais do que a melhoria contínua, muito além da melhoria contínua, né? O Kaizen é uma ferramenta, como todo mundo sabe, né, que trata desse ponto da melhoria contínua e até já criada há muito tempo. E aí a gente começa a ver algumas notícias recentes, né? Pô, a Via Paris Renault está implantando na parte de serviços, né, essa coisa de melhorar continuamente, de fazer Kaizen, né? Aí tem também, empresas precisam cada vez mais de Kaizen. E aí você vê a mídia comentando, né, dessa ferramenta que já existe há algum tempo e algumas pessoas falam, pô, o que é isso, Kaizen? Né? Já existe há algum tempo, né? Na realidade isso já existe desde o século passado, né? Que é quando foi criado isso, né, como modelo japonês de melhoria contínua, né? E aí, para falar um pouco mais disso, a gente tem uma agenda aqui, né? A gente vai estar falando o que é a filosofia Kaizen, como que se faz esse Kaizen, né, durante o que a gente chama de semana Kaizen, as principais ferramentas, os benefícios para esse tipo de aplicação, né, aonde pode ser aplicado, e depois a gente vai fazer algumas considerações finais. Então vamos lá, um recadinho rápido. Se você está ali no Instagram e é a primeira vez que está por aqui, para assistir todas essas lives que acontecem aqui na Voito, não deixe de conhecer os planos de assinatura da Voito Premium. Não sei se o Fuscaldi já conhece, mas a Voito Premium é uma plataforma focada para gestores e líderes para a gente desenvolver aquelas habilidades, sejam comportamentais, sejam conhecimentos mais aprofundados. Então, se você está assistindo a gente aí pelas redes sociais, a gente te convida a se tornar um aluno premium e ter acesso a tudo que rola por aqui durante Com as vários nossas lives. conteúdos, vários e-books, vários conteúdos Puxa, muito extras, bom. resumos de livros, é muito legal, vale a pena conhecer. E para quem está acompanhando, é o próximo slide, para quem está acompanhando a gente agora, fica aí, eu sou a ponte de comunicação entre vocês e o Fuscaldi, para estar respondendo perguntas que vocês tiverem sobre o tema, comentários relevantes. É só mandar aqui nas redes sociais que a gente repassa e tem esse bate-papo. Todo mundo conectado online Isso e a aí. gente conversa ao vivo. Muito bom. Seguindo então, dentro do conceito do Kaizen, a gente falou aqui várias vezes Kaizen, 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 mas o que significa isso, né? Aí a junção, né, de um termo japonês, onde a palavra Kai, né, diz mudança, e a palavra Zen, né, para coisas melhores, né? Então, quando eu pego esse ideograma, né, ele traz muito mais referência do que só melhoria contínua. Eu melhorar o processo para que esse processo seja o melhor possível, né? Essa é que é a ideia, assim, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E aí eu vou criar essa cultura de que eu posso estar melhorando continuamente. E Para aplicar isso na vida, né? É uma aplicação para a vida. E uma coisa legal dessa filosofia do Kaizen é que a gente não parte para procurar os culpados. E sim, eu identifico a oportunidade de melhoria, mas não questionar quem que deixou isso acontecer. É o que eu posso fazer para frente. Né? E não ficar olhando para o passado e me remoendo por que determinada coisa aconteceu. É como que eu posso fazer correto e melhorar isso para frente. Né? Até mesmo porque a gente não tem ação no passado. Né? A gente tem ação no presente. E aí que ele vem tratando essa ideia do conjunto. Né? O Kaizen ele é muito mais do que só a melhoria contínua. Né? Eu vou ter integração de pessoas, eu vou ter participação das pessoas, eu vou ter troca de informações, eu vou ter troca de experiências. Né? Na maioria das vezes, quando eu faço um Kaizen dentro de uma empresa, você pega aí uma empresa como a Ambev, né? Você tem vários setores, você tem um setor de distribuição, você tem um setor de recebimento, você tem um setor de vendas. E aí, quando você monta o Kaizen com um time multidisciplinar, essas pessoas passam a conhecer um pouco da realidade da outra. Então, mesmo que você não alcance os seus objetivos, pelo menos esse grupo trabalhou em conjunto
e aprendeu um pouquinho da atividade do outro, né? É praticar aquele conceito de empatia, né? Sim. É eu me colocar na condição do outro e ver como que é difícil também o trabalho do outro. E aí, no outro dia, quando eu for mandar um serviço, eu mando da melhor forma possível, porque eu sei que o outro tem muito trabalho quando eu não faço corretamente. Então, essa parceria, essa junção, essa sinergia que a gente ganha, né, quando a gente aplica a metodologia, fica muito importante. Né? E é um ganho muito grande, muitas das vezes que a gente não consegue mensurar, né? E aí me falando, né, a melhoria contínua é o resultado, né, do Kaizen. Então, eu vou criar esse método, eu vou criar essa cultura, né, essa filosofia de trabalho, e a partir daí eu sei que funciona dessa forma. Boa. E aí, seguindo, né, o que ele vem falando ainda, né? Como que eu garanto esse meu Kaizen, né? Objetivos claros. Primeira coisa, né? Eu tenho que definir muito bem o que vai ser feito, tá? Para o time não ficar perdendo tempo O ou... direcionamento tem que ser muito claro. Justamente, é o que nós vamos fazer e pronto. Tá? E o Kaizen ele é focado para uma melhoria rápida, né? Trabalho em equipe, porque aí a gente vai depender dessas pessoas trabalhando em conjunto para poder fazer isso dar certo. Estritamente focado, né, no tempo, ou seja, o Kaizen ele é gestão do tempo. Tá? Então eu tenho que gerenciar o meu tempo, porque o meu tempo é precioso. Tá? O tempo eu perco ele. Então eu tenho que fazer as coisas para que eu não tenha a perda desse tempo. Vou trabalhar com a criatividade, né? Eu vou usar as ideias antes de usar o bolso, porque a melhoria ela tem que ser sem dinheiro, né? Tem que ser rápido. Aí vem falando de rápido, improvisado versus devagar e refinado. Tem uma frase antiga, né, que diz que o bom é inimigo do ótimo, né? Eu não posso ficar parado esperando fazer o ótimo, porque senão eu não vou fazer nada. Então eu faço o melhor que eu consigo naquele instante com a tecnologia que eu tenho. E depois você melhora quando você consegue. E depois eu melhoro. Por isso que eu não julgo o que foi feito no passado. Porque eu parto do princípio que o que foi feito no passado foi o melhor que foi conseguido com o recurso que tinha naquele instante. Né? É uma decisão. Então não tem por que ficar sofrendo com a decisão tomada. Né? Então é andar para frente. Né? Então eu vou fazer o melhor possível com o que eu tenho para que aquilo funcione naquele instante. Essa é que é a grande sacada. Não ficar perdendo tanto tempo, né, para produzir as coisas. Disponibilidade imediata, né, dos recursos necessários, porque eu, com isso, faço o que eu preciso, disponibilizo mais rapidamente, e aí eu consigo executar a melhoria, né? E aí eu começo a ver essa melhoria. Eu crio esse ciclo virtuoso, né? Onde está melhor, ficou melhor, as pessoas entendem que o processo ficou melhor, fica mais tranquilo para trabalhar, aumenta a produtividade, melhora os indicadores e aí todo mundo fica mais à vontade com isso. E aí falando dos resultados, né? Acabei já falando antes. E eu acabo alcançando e obtendo esses resultados por conta dessa sinergia toda que eu consigo. E aí eu começo, né? O Kaizen a gente entra nessa cultura, né? E aí começa a aplicar, faz o primeiro time, segundo time, e assim vai trabalhando, né? São vários times de melhoria, o pessoal vai gostando de trabalhar com isso, e aí chega um momento do pessoal, precisamos fazer um Kaizen. Que nem passa algo que é, por exemplo, um gerente que sugeriu, os próprios justamente, vem da base, né? Fala assim, nossa, a gente tá precisando de um Kaizen, tô precisando de mais empatia aqui pra pessoa entender o que eu tô passando e a gente achar uma solução. Ver outras pessoas com outras ideias que possam vivenciar o meu problema e até me ajudar com soluções. Né? Então você consegue criar essa dinâmica e esse acerto entre as pessoas, né? É o que a gente ganha, né, com a implantação dessa metodologia, né? E aí a frase que é sempre que a gente vê, fazer mais com menos. Quem não quer, né? Quem não quer, né? A gente vai fazer, a ideia é fazer, né? Produzir e tá trabalhando isso aí muito com um afinco muito grande. O que a gente ganha com isso? Aumentar a eficiência e eficácia. O que mais? Não é necessário investimentos, né? É muito fácil a pessoa falar, temos que arrumar tal coisa, compra isso, compra aquilo, e aí a primeira solução é desembolso. Né? Só que você vai ver, será que realmente precisa de gastar esse dinheiro com isso? Será que precisamos fazer esse investimento? E aí quantas vezes não é feito o investimento e não obtém o resultado? Né? O problema não era o investimento, às vezes era a sistemática de como que aquilo acontece. Né? Pequenas mudanças, né, diárias
tem alto impacto. E aí uma outra coisa que a gente vai trabalhar também muito forte no Kaizen. A partir do momento que você participou de um grupo de Kaizen, você sai desse grupo aprendendo a enxergar onde estão os desperdícios. E aí você consegue fazer as pequenas melhorias no seu dia a dia. Né? Você começa a mudar o seu jeito de trabalhar. Você fala, poxa, eu posso fazer isso melhor, posso fazer com menos tempo, posso fazer mais ajustado ao que o cliente deseja. Né? Esses dias eu estava conversando no atendimento e eu via as duas atendentes, elas estavam chateadas porque uma colega fazia um atendimento personalizado que era melhor que o delas. E aí elas foram chamadas a atenção. Mas elas estavam, mas a colega faz coisa que o sistema não está liberado. Mas qual que é o detalhe aí? Essa colega que fazia o a mais, ela atende o cliente. E quando ela atende o cliente, né, o cliente vai querer mais daquilo. E toda vez que o cliente não tiver aquilo, ele vai reclamar com as outras. Poxa, por que vocês não estão fazendo o que a outra pessoa fez? Se a outra fez. Né? E aí, mas a gente tem que parar com isso, tem que todo mundo trabalhar do mesmo jeito. Sim, o jeito dela. Vocês vão ter que aprender a fazer o que ela faz, porque ela está trazendo satisfação para o cliente. Né? E como é um laboratório de exame médico, eu falei, olha, eu como cliente, eu escolhi entrar aqui. Né? Eu poderia ter escolhido entrar em qualquer outro laboratório. Então vocês têm que ter esse diferencial que vai ser o fator ganhador de pedido. Né? Então, assim, essa mudança diária que você tem visando o que o cliente deseja. Né? Seguindo. Programa de melhoria contínua baseado no tempo e no trabalho de equipe. Né? Habilidades que a gente precisa. Né? Solucionar problemas através de participação ativa da equipe. Fomentar a criatividade antes de gastar dinheiro e implementar mudanças. A gente precisa trabalhar forte em cima disso. E aí, na hora que se faz esse time, aí tem que ter a figura do líder, que é a pessoa que vai conduzir esse time para a melhoria contínua, ela é muito importante. É o chamado líder Kaizen, né? Líder Kaizen. Esse cara, ele tem um papel fundamental, porque ele vai observar quem são as pessoas que ficam mais caladas e quem são os mais falantes. E ele vai harmonizar isso para que todos participem. Porque se eu perco um desses participantes, eu estou perdendo uma fonte de ideias muito grande. Então eu não posso perder. Uma vez que eu monto um time aí com 10 pessoas, perdi uma pessoa porque ela não se sente à vontade de participar ou não quer falar, eu estou perdendo 10% da força do meu time. E às vezes a ideia que eu precisava ou a solução que eu precisava viria daquela pessoa. E aí, como eu não recebo isso dessa pessoa, como não vem essa informação, eu não consigo melhorar e eu acabo não alcançando a melhoria pretendida. Né? Então, eu preciso de estar fomentando isso. Então, essa figura do líder ela é muito importante. Né? Na minha época de Mercedes, a gente tinha um grupo de pessoas que eram habilitados a liderar times de Kaizen. E a gente mantinha um registro dessas pessoas para a gente poder fazer capacitação e sempre, pelo menos uma vez por ano, essa pessoa estar liderando um Kaizen. Por quê? Para ela não perder essa prática, não perder essa habilidade, né? De lidar em times diferentes e de ter essa habilidade exercitada, né? E a gente ainda dava muita capacitação porque a gente sabia que ele garantia 50% ou mais do resultado, do bom resultado do time. Então existia esse impacto muito grande. E uma pergunta assim, pessoal, como que era escolhida essa pessoa? Já era o cara que já ocupava um cargo de liderança na empresa? Ou era depois de um evento que você percebia que tinha uma pessoa que estava organizando melhor? Como que era essa decisão de quem que é o líder Kaizen? Isso foi muito interessante. No início, a gente usou da informação de pegar as lideranças informais. Então, o primeiro passo foi trabalhar com os líderes informais. A gente sabe quem que tem essa capacidade de falar. Mesmo, às vezes, não sendo o chefe, tem algumas pessoas que têm essa habilidade e acabam liderando uma determinada área ou setor. Aí a gente começou com essas pessoas, e aí depois dessas pessoas a gente montava um time, mas a gente avaliava quem estava participando, quem teria essa capacidade para estar fazendo isso. E aí a gente ia descobrindo essas pessoas, ia capacitando. E eu lembro que nos últimos meses a gente estava com 40 ou 50 líderes capacitados, né? Ou pessoas capacitadas a serem líderes Kaizen.
Eu acho que isso pode ser até um diferencial na carreira dessa pessoa, porque talvez um líder informal ele encabeçou um projeto Kaizen e deu super certo, isso pode representar um grande crescimento na carreira dele. Talvez o líder dele vê que é uma pessoa que tinha algumas qualidades que talvez ele não percebia, né? Justamente. E muitos aproveitaram isso e acabaram recebendo promoções e até mesmo mudando de setor, né, ou conseguindo por um cargo melhor ou melhorando o próprio cargo dele, ou virou a próxima indicação a uma supervisão ou uma gerência, por ter essa oportunidade de fazer um bom trabalho, né, e desse trabalho ser apresentado. E até quando a gente for falar da agenda Kaizen, essa é uma das importâncias da parte final, que é a apresentação do resultado e a celebração, porque é onde a gente fecha essa parte toda do ponto, né, e mostra quanto que aquelas pessoas trabalharam. Né? Muito legal. Seguindo, aí vem falando justamente da agenda que eu já tinha comentado. Bom, nessa agenda é como vai funcionar a semana durante o Kaizen. Tá? Normalmente 5 dias, quando eu tenho um Kaizen nos moldes mais formais, ou eu posso fazer em 3 dias, quando eu tenho já uma ferramenta já está aplicado várias vezes, o pessoal já sabe lidar com ela, eu tenho um problema menor, então eu posso enxugar também essa parte aí, em vez de usar 5 dias, eu uso 3. Muita gente acha que tem essa dúvida, né? Qual é o tempo do Kaizen? Então vai variar nesse grau de acordo com a maturidade do pessoal que está trabalhando naquela empresa. Né? Vou fazer 2 semanas, eu acho que aí já é perder tempo demais. As pessoas vão ficar lentas com esse tempo maior. E aí o objetivo de ter resultado rápido, às vezes, acaba... Se perde. Né? E é uma outra coisa, conceito de projeto. Tem início, meio e fim. Sim. E aí todo mundo já sabe que aquilo tem que terminar dentro da semana. Né? Primeiro dia, a gente destina ele a treinamento e levantamento do estado atual. Normalmente, a parte da manhã do dia você faz a capacitação, que é para o próprio entrosamento da equipe. A parte da tarde você apresenta o que acontece naquela situação que tem para ser melhorado. Né? O segundo dia ainda é destinado a essa análise. O terceiro e quarto dia, ele vai ser feito as modificações. E aí já foi conversado entre a equipe, os problemas são esses, as ideias são essas, então vamos no segundo dia a gente levantou isso, faz o brainstorming, já vi quais são as ideias, o que é viável, o que não é viável, o que é execuível, o que não é, o que a gente consegue realizar, qual que é essa capacidade que a gente tem de trabalho. Né? Já tiveram casos que o pessoal removeu o telhado da empresa para poder mover a máquina, porque teve condição de fazer isso e fez isso uma semana. Né? O pessoal estava certo, o cara que mexia com guindaste estava no time, né? O cara da manutenção que fazia estava no time. Então, como você tinha as peças certas, né? Você conseguiu fazer uma obra muito grande que as pessoas ficavam assustadas. Nossa, como foi feito tanto trabalho assim dentro de uma semana? Né? É você ter a pessoa certa, né? É esse participante que faz muita diferença. É o cara que teve a ideia de tirar o telhado para mexer a máquina. Né? Vou quebrar a parede vai dar um trabalho. Ele olhou e falou, poxa, esse telhado sai muito fácil. A gente move a máquina pelo telhado. E foi movido. Né? Economizou tempo e economizou trabalho. E aí uma coisa que a gente... E até grana, né? Porque às vezes uma obra que você teria que fazer... Uma coisa que demoraria um tempão. E tem umas coisas muito legais que, assim, quando a gente começa o brainstorm, né, tem ideia que você pensa assim, poxa, esse cara agora viajou, né? Isso é loucura, isso não vai acontecer. E aí chega no finalzinho do segundo dia, né, lá no final da terça-feira ou na quarta-feira, você fala assim, pô, a ideia é fazer o que aquele cara falou. Aí você fala, poxa, aquela ideia não era tão ruim assim, não era uma viagem, não. Tô achando que ela que vai ser a solução. E aí, muitas das vezes, essas ideias que a gente achava malucas, né, são as ideias que resolvem. E uma outra coisa que eu sempre me surpreendi, pessoas que não são do processo acabam dando as melhores ideias. Pessoas que nunca viram o processo. Eu acho que elas se permitem fazer perguntas, né, por não ter aquela coisa, se eu sou o supervisor daquela área, poxa, eu não posso fazer essa pergunta porque eu deveria conhecer isso. Então eu trato meio como sendo uma coisa já conhecida. E aí quando eu não sou daquela área, eu me permito perguntar. E às vezes perguntas meio óbvias ou bobas, né? E o pessoal não tem resposta para o óbvio. E aí vê, opa, o óbvio não está acontecendo. E aí você melhora e aí você ajusta o processo. Né? Aí vem, né? O quarto dia você finaliza as modificações que fez, faz os testes, bota o sistema para funcionar.
E no quinto dia, primeira parte dele você prepara a apresentação e à tarde apresenta para o número 1 da empresa. Porque ele vai participar desse evento e ele vai ver como que é importante e o quanto trouxe de benefício. O diretor ou o gestor do setor. O número 1 ou da área, ou do prédio, ou da unidade fabril, ou do serviço, né? Ele tem que estar lá. O cara que responde, né, o CEO, né, o cara que responde pela empresa, ele tem que participar para ele... Por quê? Ele participando, ele mostra que aquilo é importante. Uma outra coisa, a apresentação, ela não pode ser algo demorado, ela tem que ter no máximo 15 minutos. É um evento com muito tempo, ele gasta 30 minutos. Porque toda vez que você convidar, o CEO, o vice-presidente ou quem quer que seja, vai falar, poxa, esse negócio é rápido, eu vou participar. Tem ideias interessantes, então eu vou lá ver. Não é algo que vai entrar numa discussão, uma reunião de 2 horas. É uma reunião de no máximo 30 minutos. Então, e por quê? Porque é Kaizen, né? A gente vai estar gerenciando o tempo. Então o tempo é muito precioso. Não posso deixar ir se discorrendo para ficar uma coisa assustadoramente grande. Esse mindset do início ao fim, né? Justamente. Economia de tempo. Economia de tempo. É o jeito de pensar. Ferramentas que são usadas para a gente poder trabalhar o Kaizen. Né? A gente falou muito de como fazer, mas não falou qual ferramenta vai usar. O Kaizen vai se basear em alguns indicadores. Takt Time, tempo de ciclo. É claro que isso eu estou falando da manufatura, né? O Takt Time é quando eu defino, né? O Takt Time está relacionado com a demanda. O Takt Time ele não vem da minha capacidade de produção. Né? Então, quanto que eu tenho que fazer para atender a demanda que eu tenho. O tempo de ciclo é o tempo que o operador tem, ou que gasta, para poder fazer determinada atividade. Qual que é o ideal? Que o tempo de ciclo esteja igual ou um pouco menor do que o Takt. Mas não é muito, não. Só um pouquinho. Né? Uma coisa aí de 98% de ajuste entre eles. Por quê? Porque eu vou produzir na velocidade que o meu cliente deseja. Se eu tenho um tempo de ciclo muito menor do que o Takt, eu vou cometer um desperdício, que eu tenho superprodução, porque eu produzo muito mais do que precisa. Se eu tenho um tempo de ciclo, vou gerar estoque, aí eu tenho as outras despesas de processamento, de armazenamento, aí eu carrego todos os outros desperdícios junto com isso. Né? E aí o que eu faço então? Eu faço esse ajuste. Se o meu tempo de ciclo ele é muito maior do que o meu Takt, o que vai acontecer? Eu não consigo produzir. Então eu demoro muito a entregar o meu produto e aí meu tempo estoura, eu não atendo a minha demanda. Então eu trabalho com esses 2 indicadores da melhor forma possível para que eu atenda a demanda sem produção de excesso, né, sem superprodução e sem escassez, né, que é onde eu acabo abrindo espaço para o meu concorrente. Né, porque meu concorrente tem um produto para entregar e eu não tenho. Né? Meu concorrente faz dentro do prazo e eu não faço. Né? Então eu tenho que fazer dentro dos prazos acordados e combinados, para que eu consiga atender o meu cliente e que o meu cliente fidelize, né? Adora isso. Poxa, eu vou fazer com fulano de tal, porque o fulano de tal me entrega no prazo certo, não fica enrolando. Então esses 2 indicadores a gente vai trabalhar bem com eles. Uma ferramenta para a gente encontrar isso daí. Mapeamento de processo e padronização do processo. Como é que eu vou fazer o mapeamento? Mapeamento do processo, você vai praticar o que eu chamo de TDC. Que é tirar a bunda da cadeira e ir lá para ver o processo. Porque tem que ver esse processo. Não tem jeito. E aí não é o que está escrito, não é o que está descrito e não é o que era para fazer. É o que está sendo feito. E anotar esse processo. Porque existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas fazem e o que as pessoas deveriam fazer. Então eu tenho que ajustar essas 2 coisas. Então dentro daquele segundo dia, onde eu estou indo para ver o que está acontecendo, eu vou aproveitar para fazer esse mapeamento de processo. E aí eu vou descobrir como que é feito no dia a dia. Né? E não como que dizem que é para ser feito. E aí a gente começa a encontrar as divergências. Né? Diagrama de espaguete, uma ferramenta muito usada também para a gente medir a distância que as pessoas caminham. Né? Em vários exemplos, várias vezes, né, eu já vi em vários locais o operador de produção chegar e falar assim: nossa, antes eu chegava no final do dia, eu estava cansado porque eu andava demais. E enquanto ele está andando, ele não está produzindo. Então eu estou perdendo tempo com o operador andando. O operador não tem que ficar andando. Né? Ou se ele andar, ele tem que produzir algo enquanto ele anda.
Então eu vou ajustando esses tempos e vou encontrando esses desperdícios, né? Essa atividade que não agrega valor, que está ligada intrinsecamente ao processo, e vou tentando eliminar essas atividades, né? De forma que isso fique mais simples. E aí eu consigo eficiência, eficácia, né? Redução desses indicadores em melhoria, né? Eu acerto mais e erro menos, né? Eu retrabalho menos, né? Uma forma simples de acompanhar as ações, a ferramenta 5W2H, é a única ferramenta que, né, todo mundo já deve ter usado pelo menos uma vez, né? Eu acho difícil de não se usar essa ferramenta, que é onde eu vou fazer o meu acompanhamento ou o meu plano de ações, né? Então é uma forma de gerenciar para saber o que está acontecendo. E 5S, né? Além disso também brainstorm. 5S vai deixar tudo organizado, né? Partindo daquele pressuposto, né? Que cada coisa tem o seu lugar, né? E cada coisa tem a sua função. O que não tem função, ou eu guardo ou eu descarto, né? E aí vou usar lá, né? Posso usar aquelas bolinhas, né? Verde, vermelho, amarelo, né? Se algo eu fiquei em dúvida, eu marco com a etiqueta amarela e eu meço a quantidade de vezes que aquilo é usado, porque isso vai determinar onde que eu guardo, como eu guardo, qual a condição que eu coloco. Então eu facilito, né? Eu posso usar posso ter coisas de uso coletivo, não necessariamente cada pessoa precisa de ter um. Então com isso eu vou economizando e vou enxugando o meu processo, né? Vou deixando a minha área mais limpa, né? E aí quais são os principais impactos, né, que nós vemos com esse processo da implantação do Kaizen, né? Eu tenho lá redução dos desperdícios, que é o principal foco dele, né? Aumento da satisfação dos colaboradores. O pessoal vai estar trabalhando mais empenhado, vai ver o quanto é importante, como que ele consegue produzir essa modificação no processo dele, né? Você dá até um empoderamento pro operador, né? Poxa, eu sou responsável pelo que eu faço e eu posso opinar aqui para fazer as modificações, né? Maior comprometimento, maior engajamento, as pessoas passam a entender aquilo que a gente estava falando da empatia, né? Eu sei o quão difícil é o seu trabalho, então eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível para que você possa ter uma condição boa de trabalhar, né? Para que a Eveline faça o trabalho mais tranquilo dela, né? Para que o Felipe consiga trabalhar corretamente. Então eu entrego da melhor forma para que todo mundo, com essa cooperação, com essa sinergia, a gente produz um negócio que fica muito melhor. E aí a gente evita de ter erro, né? Melhora a competitividade, uma vez que eu não erro, o meu cliente fica satisfeito com o produto que recebe, né, ou o serviço que ele recebe, esse cliente retorna, né, e muitas das vezes ele acaba se fidelizando porque ele espera esse atendimento, ou ele espera esse serviço, ou ele espera essa qualidade, né, em relação ao produto que ele está recebendo. Facilidade na resolução de problemas, porque o pessoal já trabalha com a ideia, né, de hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então eu estou melhorando continuamente, né? Ou seja, a minha vida passa a ser uma melhoria contínua. Eu passo a pensar em melhorias o tempo todo, né? Desenvolvimento de equipes melhores, né? Porque essa sinergia, esse trabalho em equipe, as pessoas começam a estarem mais humanizadas, né? E mais humanizadas, elas trabalham em conjunto e produzem melhor, né? É um ambiente mais harmônico de trabalho, né? Onde não vai ser aquela coisa, não é uma competição desenfreada, né, que gera uma briga entre as pessoas. Então é uma cooperação, e com essa cooperação a gente tem um retorno muito bom, né? Aí ele vem falando, né, aonde que a gente aplica a metodologia ou a filosofia. A filosofia, ela nasceu na manufatura. Tá? Ela surge na manufatura, melhorando o processo de manufatura. Mas então só aplica na manufatura? Não, ela migrou para os serviços também, né? Então eu posso aplicar na área administrativa, no chão de fábrica, na área de serviços ou na manufatura. Então o Kaizen teve essa modificação, até mesmo porque otimizou-se muito o processo da manufatura e aí começou a olhar para o escritório. Falou, poxa, o escritório também... Se lá deu certo, por que não vai dar? Por que nós não vamos tentar? Se a principal coisa que ataque é o processo, no escritório também eu tenho um processo. No escritório também eu tenho procedimento. No escritório também eu vou ter manuais, né? E aí, desperdícios, né? O que é desperdício, o que não é no escritório, né? Será que aquele papel
papel precisa de tantas assinaturas assim? Será que o chefe precisa de liberar, tomar conhecimento ou autorizar tantas coisas assim? Né? Será que o chefe tem tanto tempo para ficar sentado na mesa só despachando? E aí a gente começa a fazer esses levantamentos e ver o que precisa e o que não precisa. Né? E hoje ainda com o suporte da informática, a gente consegue, com vários sistemas aí de liberação online, né? Basta a pessoa estar conectada que a gente consegue funcionar isso muito mais rapidamente, né? On time, né? On time. Assim. E aí você sabe quanto tempo que a pessoa está com o formulário, né? Qual foi o tempo que eu enviei, quanto tempo ele leva para fazer uma análise. Né? Poxa, eu mandei um processo com 3 páginas, poxa, mandei tem 2 dias e até agora a pessoa não leu. Poxa, são só 3 páginas, né? Por que a pessoa não leu ainda? Né? Então você consegue ter esse acompanhamento. E aí no final de um período você consegue ver quanto tempo a pessoa levou para ler tantos processos, quantos processos a pessoa está recebendo. Imagina Kaizen na área jurídica. Perfeito. Seria fantástico. Né? A gente consegue melhorar esse trâmite aí e eliminar papel, né? Fazer as provas devidamente, ver o que está correto, o que não está correto, ver o que é lícito, o que não é lícito. Então. Considerações finais. Fuscaldi, não temos dúvidas hoje, eu acho que até porque hoje foi muito um overview, né, de Kaizen, mas vamos falar, e o Fuscaldi vai estar com a gente mais em vários encontros, vamos falar ainda sobre VSM, Lean Logistics, Lean Office, Lean Healthcare, muito assunto legal, e aí a gente vai conseguir ver várias coisas do Lean, que é essa questão de reduzir desperdícios e tal, aplicado em diferentes áreas de um modo mais aprofundado. Né? Que a gente vai dar um exemplo de como que isso é aplicado em cada situação. Em cada fase. Muito Adorei bom. O papo de hoje. Vamos para os recados, então. Troca os slides para você? Sim. Então fica a dica, quem ainda não é aluno, quem é aluno e está acompanhando esse ciclo de mentoria, acho que ficou muito mais claro para todo mundo o Kaizen, todas as aplicações, e quem ainda não é aluno e está assistindo a gente, fica a dica do curso de introdução ao Lean Manufacturing, porque Kaizen e Lean tem tudo a ver. Tudo né? a ver, totalmente interligados. Exatamente. Os temas, né? E aí, esse curso é um curso gratuito, então não custa nada e você ainda vai ter uma visão muito mais ampla do Lean do que você viu aqui hoje. Você vai ver outros pontos com o Júlio Briales. Então fica aí essa dica do dia. E lembrando você que está assistindo a gente aí nas redes sociais também, não deixe de conhecer a Voito Premium, que é o nosso plano de assinatura. A gente está fazendo várias divulgações nas nossas redes sociais sobre isso. Plano de assinatura voltado para gestores e líderes. E além de 12 cursos sobre gestão e liderança, você tem acesso a todas essas lives que acontecem por aqui. Então fica esse recadinho e agora vamos falar sobre a agenda das próximas lives que a gente tem. Toca aqui. Isso, Fuscaldi, ó. Na segunda-feira, a gente tem um pocketbook com a Lili Luxin e a gente vai falar do livro Mindset. O Fuscaldi até falou, nossa gente, esse povo agora inventando um jeito chique de falar as coisas, né? Mas é um livro muito legal. A Lili vai falar sobre isso na segunda-feira. Na terça-feira que vem, a gente está aqui com o Fuscaldi de novo para falar como identificar oportunidades de melhoria nos processos de VSM. Sabe isso que a gente já falou? O que gera valor e não gera valor? Como que a gente descobre isso? Terça-feira que vem você vai descobrir. E na quarta-feira, a gente volta com um ciclo de mentoria de consultores com o Thiago, que está de volta aqui na Voito, para falar sobre como fazer um diagnóstico de sistema de gestão. E aí, para quem se interessa nessa área de gestão, de consultoria, é uma ótima dica. Quarta-feira, todas as lives sempre 12h30 aqui com a gente. Ana, a gente recebeu uma dúvida rapidinho aqui no final, da Grazi no Instagram. Ela mandou a seguinte pergunta: gostaria de saber, dentro da distribuição de bebidas, como implementaria o Kaizen? Boa. Boa tarde, né, Grazi? A forma de você estar implementando isso dentro da distribuição de bebidas ou de uma distribuidora de bebidas é você formar um time, né? Escolher pessoas e aí, na realidade, primeiro é você identificar o que você precisa melhorar. Tá? Da identificação do que você precisa melhorar, você vai escolher esse time e aí você pode se limitar no máximo a 12 pessoas. Aí você escolhe 3 pessoas do processo,
3 pessoas que são clientes desse processo, 3 pessoas que são fornecedoras desse processo e 3 pessoas de que nunca tomaram conhecimento desse processo. Vamos dizer que você está trabalhando no processo de entrega, né? Então você vai pegar lá um motorista e 2 ajudantes para ser as pessoas que entendam do processo, vai pegar o pessoal do recebimento e o pessoal da expedição, vai pegar 3 clientes, que são aí os clientes mesmo que recebem esse produto, e pega 3 pessoas da área de contabilidade ou da segurança, gente que não tem o menor conhecimento da execução dessa atividade. Vai juntar esse pessoal, vai fazer o primeiro treinamento, né, do que é o Kaizen, explicar o Kaizen, e aí tem algumas técnicas e alguns treinamentos para formação de equipe, e a partir daí você vai executar essa melhoria. É claro que tem toda uma preparação, eu não sei se vocês já têm essa capacitação para poder fazer o Kaizen, né? Normalmente a gente trabalhava isso como escritório, a gente tinha um escritório que era responsável por organizar todos esses eventos. E aí fica a dica também, se você quiser essa capacitação, a Voito é uma das escolas que ensina tudo sobre Kaizen. Então, se você estiver buscando isso, conversa com a gente, entre em contato, que você pode se capacitar e até capacitar as pessoas da sua equipe. Pode fazer um in-company também, né? Um Exatamente. treinamento in-company ou algo assim. E temos mais uma última pergunta. Eveline, que está aqui nos bastidores, vai ler pra gente. Isso. A gente recebeu uma última pergunta do Pablo no Instagram. Ele fez a seguinte pergunta: vale mais montar um time pelo comportamento pessoal ou pelas habilidades que ele aprendeu? Boa pergunta, Paulo. Você vai montar esse time. O time que eu estou falando é o time para poder executar a semana. Tá? Esse time você vai montar pela habilidade de cada um. Tá? E aí lá você vai descobrir o comportamento de cada um e você seleciona quem seriam esses futuros líderes para trabalhar contigo. Então não dá meio que para separar uma coisa da outra, essas coisas vão acontecendo em conjunto, né? E a gente que está coordenando também tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber quem que é capaz de liderar e quem não é. Porque tem gente que é muito bom participante, muito bom executor, mas ele não tem essa capacidade de estar liderando. Então, uma dica nessa dinâmica que a gente roda no primeiro dia, né? Aí você usa algumas dinâmicas que necessita do trabalho em equipe, né? E você vê quem que é o cara que consegue essa coordenação, que consegue mesmo não está ligado à chefia, não está ligado a ser o chefe. Organizar, né? É quem assume a responsabilidade, é quem assume a responsabilidade e o pessoal delega a liderança a ele. Né? Então você tem que ter essa sensibilidade para poder perceber quem são essas pessoas e ir formando. É claro, no primeiro momento você vai trabalhar com quem você faz uma apresentação da metodologia, o cara que se colocar disposto a gostei disso e vou trabalhar com isso, você trabalha com quem se dispôs a trabalhar contigo. Até porque essas pessoas são as que mais vão comprar. Justamente, né? Você tentar convencer quem não quer ou quem não acredita, você vai gastar muita energia e não vai conseguir produzir o resultado desejado. Então você acaba perdendo força e aí o programa como um todo acaba deixando de ser tão atrativo, né? Então gasta energia com quem apoia e com quem identifica a metodologia. Não se preocupe em convencer todos no primeiro instante, né? Depois, com os resultados, você vai trazendo os mais resistentes, né? Sim. Espero ter respondido a dúvida do Pablo. Respondidas as dúvidas, então. Agradeço a participação de todo mundo. Terça-feira que vem estamos aqui com o Fuscado Até terça. de novo. Até terça, pessoal. Tchauzinho. Tchau.